Muito bem-vindos a todos vocês que me acompanham. O tema de hoje, dentro da genética, é sobre a mitose celular. A mitose é o processo pelo qual a célula se divide em duas novas células filhas. A mitose só pode ocorrer após a duplicação de todo o DNA nos cromossomos. Um dos primeiros acontecimentos da mitose acontece no citoplasma celular e ocorre durante a etapa final da interfase, nas pequenas estruturas chamadas centríolos ou em torno delas. A interfase é uma fase de crescimento celular, onde a célula se prepara para a divisão celular, pois está acontecendo o processo de duplicação do DNA. O centríolo é uma pequena estrutura cilíndrica constituída por 9 estruturas tubulares paralelas que estão dispostas em uma forma de cilindro. Os centríolos estão dispostos em 2 pares próximos entre si, perto de um dos polos do núcleo celular, formando um ângulo reto entre si. Cada par de centríolo é chamado de centrosoma e apresenta um material pericentriolar fixado a eles. Momento antes de iniciar o processo da mitose, os 2 pares de centríolos começam a se afastar um do outro. Isto ocorre devido à união dos microtúbulos proteicos que começam a crescer entre os respectivos pares de centríolos, empurrando-os para longe um do outro. No mesmo instante, outros microtúbulos começam a crescer para fora dos pares de centríolos, formando uma estrutura com várias pontas chamada áster. O áster é formado em cada polo da célula. A parte das pontas do astra penetra na membrana nuclear, separando os 2 conjuntos de cromátides durante a mitose. O complexo de microtúbulos que se estende entre os 2 novos pares de centríolos é chamado de fuso, e todo o conjunto de microtúbulos, mas os 2 pares de centríolos, é chamado de aparelho mitótico. Vamos lá para as fases da mitose. Prófase. A primeira fase da mitose é chamada de prófase. Enquanto o fuso está se formando, os cromossomos do núcleo se tornam condensados e bem definidos. Prometáfase. Nesta fase, as pontas dos microtúbulos em crescimento do áster fragmentam o envelope nuclear. Ao mesmo tempo, múltiplos microtúbulos do áster se fixam às cromátides nos centrômeros, onde as cromátides pareadas ainda não estão presas entre si. Os túbulos, então, puxam uma cromátide de cada par em direção ao polo celular e seu par em direção ao polo oposto. Metáfase. Durante a metáfase, os 2 ásteres do aparelho mitótico são empurrados para longe um do outro. Ao mesmo tempo, as cromátides são fortemente puxadas por seus microtúbulos até o centro da célula, onde ficam alinhados, formando a placa equatoriana do fuso mitótico. Anáfase. Nesta fase, as 2 cromátides de cada cromossomo são afastadas uma da outra
no centrômero. Assim, os 46 pares de cromátides se separam, formando dois conjuntos de 46 cromossomos filhos. Um deste conjunto é puxado em direção ao áster mitótico e o outro em direção ao áster oposto, onde os polos da célula em divisão vão sendo afastados cada vez mais. Telófase. Na fase da telófase, os dois conjuntos de cromossomos filhos são puxados até que ocorra toda a separação. Logo após, ocorre a dissolução do aparelho mitótico e uma nova membrana nuclear se forma em cada conjunto do cromossomo. Esta membrana se forma devido à presença de fragmentos do retículo endoplasmático presentes no citoplasma. Depois, a célula se apresenta em duas metades entre os dois núcleos, se separando uma da outra, formando duas novas células. Se você ainda não está inscrito no canal, faça sua inscrição e venha acompanhar outros vídeos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até breve.